Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal e a pergunta que eu mais recebo ultimamente é sobre o Bitcoin, porque ele subiu muito e ele já começou a desvalorizar e todo mundo está na dúvida. Será que já bateu no topo, agora é melhor vender ou ainda dá tempo de comprar? Então resolvi gravar esse vídeo aqui bem completo para falar sobre esse cenário de investimento em bitcoins, porque realmente está fazendo muita gente ganhar dinheiro e está fazendo muita gente também ficar com o cabelo em pé sem saber direito o que fazer. Então a primeira coisa que a gente vai analisar aqui é sobre essa ideia de ciclos de mercado, tá? Isso é muito importante, porque eu não posso prever o futuro, não tem como eu cravar para você, olha, vai valorizar tanto mês que vem ou semana que vem. Mas a gente consegue ver o que acontece no ciclo econômico e no ciclo de determinado ativo, como o Bitcoin, por exemplo, e aí a gente vê o que aconteceu há alguns anos e consegue fazer algum tipo de previsão, alguma tendência do que pode acontecer. Então, para começar aqui já matando essa dúvida, eu estou aqui com um documento que a Levante preparou, a Levante Cripto, que é lá assinada pela Luísa Pires, que é uma excelente profissional desse ponto, e ela já nos dá uma grande ideia aqui sobre essa dominância do mercado de Bitcoin e essa tendência do ciclo então, tá? Que é o auge da euforia, segundo ela coloca aqui, está projetado para meados de 2025. Então olha só que importante, a gente está vendo um ciclo de alta do Bitcoin, do mercado cripto, também de outras classes de ativos, né? Até o mercado de ações também tem essa tendência de alta, depois a gente fala sobre isso, mas a gente está vendo aqui uma tendência clara de alta, um bull run, né? Então uma corrida do touro, ou seja, para cima do mercado de criptomoedas. Inclusive eu vou deixar o link para esse relatório aqui que a Luísa escreveu, link na descrição, gratuito para você baixar, que inclusive ela mostra aqui algumas fases do investimento em criptomoedas. Por que isso é interessante? Porque sim, a gente ainda está vivendo a alta do Bitcoin, mas depois ela coloca aqui que outras altcoins também tendem a valorizar. E aí, pessoal, aquela valorização que é uma porrada mesmo para cima. O mercado de criptomoedas, ele tem essa tendência muito clara de altíssima volatilidade. Se você consegue pegar essa alta, pegar esse mercado, comprar no momento bom, você pode valorizar muito essa parte da sua carteira de investimentos. E aí, se você fizer o download desse relatório, depois continuar seguindo o trabalho aqui da Levante, você vai ter mais certeza, você vai ter mais clareza do que você está fazendo, tá? Então, primeiro passo aí, pega esse relatório de graça aqui com o link na descrição. Muito bem, então com calma, a gente já entendeu que a gente está vendo um ciclo econômico. Ah, quer dizer que o Bitcoin agora ele vai começar a desvalorizar. Nos últimos dias aí caiu 10%. Isso pode acontecer, tá? Momentos de ciclo econômico do mercado cripto são assim. Às vezes sobe 7% num dia, às vezes cai 10% no outro. Essa volatilidade ela existe, então a gente precisa se acostumar com ela. Quer ver só? Vou colocar o gráfico aqui na tela para a gente ver. Aqui nos últimos dias, então, vou colocar a reguinha para a gente ver, ó. Teve uma queda, mais ou menos 8% aí em poucos dias. Só que se a gente pegar períodos maiores, vamos pegar aqui, por exemplo, um período de um mês. Um período de um mês a gente está com uma alta de 30% no Bitcoin. Se a gente pegar o período de um ano, mais ou menos, uma alta de 133%, tá? Então, assim, a gente não pode olhar cenários muito curtos. Aqui no canal, eu comecei a falar de Bitcoins em alguns vídeos mais periódicos para vocês no começo de 2023. Vou até colocar aqui na tela para vocês verem. Olha só, mais ou menos essa época, eu gravei esse vídeo aqui que eu coloquei essa thumbnail aqui, essa miniatura, o título de Bitcoin. Ele é grande demais para ser ignorado. E naquele vídeo, né, se você ainda não assistiu, vou deixar o link aqui em cima para você assistir também. Eu coloquei aqui uma notícia naquela época que já falava que o Bitcoin tinha subido 80% em poucos meses daquele ano, em 3 ou 4 meses do ano de 2023. Ele já tinha disparado, mas de lá até agora já subiu muito mais, tá? Essa é a graça do investimento em Bitcoin também, porque ele tem essa relação risco-retorno muito interessante. Voltando aqui no gráfico, vou pegar períodos maiores. Veja aqui, ó, 5 anos. Se eu colocar um movimento lá de 2020, de março de 2020 até aqui o topo, foi uma alta de 1.180%.
É isso mesmo, 1.180%. E depois, teve queda? Teve queda. Vamos pegar aqui desse período, da última alta histórica que tinha acontecido lá em 2021 até 2022. Quanto caiu? 70%, tá? Óbvio que cair 70% é muito ruim, sim, mas você entendeu essa convexidade aqui? Pode crescer 1.000% e pode cair 70%. Então ele tem o potencial maior do que o potencial de queda. Óbvio que você não pode colocar todo o seu dinheiro, porque imagina, todo o seu patrimônio cai 70%? Aí não dá, né? Porque aí você praticamente sai do jogo dos investimentos. Mas aqui um grande potencial é o quê? Se você coloca uma parte do seu dinheiro, a sua relação risco-retorno fica positiva, né? Por exemplo, se você colocar 2% do seu patrimônio como um todo investido em criptomoedas, se elas se valorizarem, como é esse cenário que a gente vive hoje, de repente, desses 2%, pode chegar a ser 10% do seu patrimônio, tá? Então, uma valorização bem grande. E se tudo der errado, de repente, aqueles 2% do seu patrimônio vai virar 1% do seu patrimônio. No pior dos riscos, ele chegaria a zero, mas é só uma fatia do seu dinheiro, tá? Então, essa convexidade, essa relação risco-retorno, ela é positiva. Então, além disso, né, o que eu falava naquele vídeo mais ou menos de um ano atrás, mais ou menos 10 meses atrás? Os fundamentos em si desse investimento em Bitcoin não mudaram, que é o quê? Primeiro, como eu disse, essa relação risco-retorno positiva, né, então tem grande potencial. Segundo, como eu falava ali, é grande demais para ser ignorado, né? Hoje em dia, o tamanho de mercado do Bitcoin já ultrapassou o ouro, já ultrapassou a prata, né? Um dos ativos mais valiosos do mundo. É muito, muito grande para ser ignorado e várias pessoas no mundo inteiro, asiáticos, europeus, enfim, todo mundo fica de olho no Bitcoin e é super fácil da gente negociar também, obviamente sempre com uma pequena parcela do seu dinheiro. E a terceira coisa que eu falei naquele vídeo é a ideia da tecnologia. A tecnologia por trás do Bitcoin, né, que é a blockchain, é muito desenvolvida, né? Então é aquela ideia do futuro do dinheiro, da preservação de capital, que eu não quero ficar de fora. Pois bem, além desses 3 motivos que eu falei naquele vídeo, o que mudou para agora? 3 grandes motivos também, tá? O que a gente consegue enxergar? Por isso que esse ciclo de alta que a gente vive no Bitcoin hoje, provavelmente até 2025, como a gente já viu aqui no vídeo hoje. Primeiro motivo, é uma grande demanda. O que é isso? Muita gente procurando comprar o Bitcoin. Então, o que acontece? Quando muita gente quer comprar algo, esse algo fica mais caro, né? Ele fica mais valioso. E por que está havendo esse movimento de grande demanda? Principalmente por causa dos ETFs que foram aprovados lá nos Estados Unidos no começo desse ano. Então, muita instituição muito valiosa está comprando Bitcoin demais. Vou até colocar essa matéria aqui na tela, ó. Os ETFs de Bitcoin estão sugando 10 vezes mais Bitcoin do que os mineradores podem produzir. Ou seja, de repente, depois dessa aprovação da SEC, né, do órgão regulador norte-americano, permitindo que ETFs, né, grandes fortunas, comprem Bitcoin, seja regularizado por lá. Quando isso aconteceu, veio uma enxurrada de dinheiro novo no mercado cripto e um monte de gente querendo comprar, né? Os ETFs, né? Muito dinheiro pesado mesmo todos os dias. Ou seja, tem mais gente comprando do que novos Bitcoins sendo produzidos. Então, esse é um motivo dessa grande alta que já tem acontecido. O outro ponto, como eu falei, então uma grande demanda, muita gente procurando, né? Muito dinheiro novo procurando Bitcoin. E qual que é o outro lado? O outro lado é que a gente está com uma baixa oferta, ou seja, cada vez menos Bitcoins estão disponíveis. E isso acontece também, tá para acontecer agora aí dentro dos próximos dias, um fenômeno que se chama halving. O que é isso, né? É quando a recompensa dos mineradores cai pela metade. Então vai ficar cada vez mais escasso ainda a oferta de Bitcoin, né? Então esse efeito aqui, oferta e demanda, faz os preços dispararem. Inclusive, um recado importante aqui para vocês. Todo mundo tem falado muito sobre o halving, que está para acontecer, mas não se assuste se quando acontecer o dia do halving, por exemplo, tiver uma desvalorização do Bitcoin, tá? Se a gente pegar ciclos do Bitcoin, olha que interessante. Aqui na tela parece meio complicado, mas eu vou resumir aqui, tá? Esses halvings já aconteceram outras vezes. Aconteceu em 2013, aconteceu em 2017
e aconteceu em 2021. Perceba que essa mancha azul que eles colocaram aqui na tela é o movimento de alta, né? Então, aqui claramente a gente consegue ver que a maior alta dos últimos halvings acontecem após o halving, que é essa linha preta na tela. Então, essa mancha azul aqui, que mostra o maior potencial de valorização, aconteceu depois do halving. E aí, cerca de um ano depois, tá? Por isso que é um ciclo, uma tendência de alta que não é momentânea. Não pense no curtíssimo prazo, ok? Mas aí você pode estar perguntando, né? Mas Ricardo, por que caiu 10, 11% nos últimos dias, tá? A gente tem um movimento que pode ser sim uma realização de lucros, né? O que acontece? Pensa que você comprou um monte de Bitcoin, né? De repente você comprou pouco dinheiro do seu patrimônio e valorizou muito. Isso acaba desbalanceando seu portfólio, né? Então, pode ser que faça sentido você vender, sei lá, uma partezinha do que você tem, ou até metade do que você comprou. Muita gente faz isso. E quando tem mais venda do que compra, tem a desvalorização, uma queda, tá? Esse pode ter sido um movimento dos últimos dias que pode continuar acontecendo, não é um problema, né? A tese como um todo de diversificação dos seus investimentos não caiu por terra, né? Os fundamentos continuam. Outro ponto que vale uma atenção aqui também. A gente sabe que a taxa de juros nos Estados Unidos é como se fosse um imã para os investimentos. Quando a taxa de juros lá dos Estados Unidos ela está alta, a maior parte do dinheiro do mundo vai para lá, né? Porque é o ativo mais seguro do mundo. Então, uma renda fixa nos Estados Unidos pagando bem, todos os outros ativos mais arriscados do mundo, qualquer classe de investimentos, sofre. Então, a gente tem nesse momento uma tendência que lá para o meio do ano de 2024, a taxa de juros dos Estados Unidos comece a cair. Se isso realmente acontecer, todos os ativos de risco do mundo acabam valorizando, inclusive o Bitcoin, tá? Então, o Bitcoin ele está vinculado sim com o mundo real, com outros investimentos, e se tiver algum ruído, por exemplo, o Banco Central lá dos Estados Unidos falar, não vamos, a gente não vai diminuir os juros no meio do ano não. Isso também dá uma travada no Bitcoin. Agora, se a taxa de juros dos Estados Unidos tiver um sinal realmente de que vai cair, é positivo para todas as classes de ativo de risco, inclusive o Bitcoin. Então, galera, a ideia é essa. Você pode comprar sim dentro de uma montagem da sua carteira, uma diversificação importante. Não vai comprar tudo achando que vai supervalorizar, né, em um mês ou em 3 meses. Estamos sim num ciclo de alta do Bitcoin ainda. E como eu falei, tem esse link na descrição com o relatório lá da Levante, mostrando que ainda estamos com a dominância do Bitcoin e daqui a algum tempo as altcoins tendem a valorizar mais, como por exemplo a Ethereum, a Solana e várias outras, ok? Você faz o download desse relatório com o link na descrição, porque aí você vai começar a entender um pouquinho mais desse cenário também. E você pode se inscrever aqui no canal Lucro FC, porque eu farei muitos outros vídeos sobre isso também, beleza? Fique atento então, um abraço e até mais!